Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Estamos ao vivo nesse último episódio da primeira temporada do Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo na Metadados, sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou usando aqui uma malha rosa clara. Bom, espero que você tenha se divertido e aprendido com os nossos convidados, os convidados que passaram aqui por essa mesa e também participaram com a gente aqui por videochamada nesses 14 episódios do Talks. Se você perdeu algum dos nossos episódios, não tem problema, confere lá na nossa playlist, estão todos lá, vale muito a pena. E como o assunto é o que não falta na rotina do RH, é claro que hoje a gente vai ter mais um bate-papo super animado e informativo. Nós vamos falar sobre endomarketing. Então aproveita e já deixa aí nos comentários quais são as suas impressões sobre essa atividade do RH. E quem vai nos ajudar aqui hoje a desvendar algumas estratégias sobre o endomarketing e para tornar o dia a dia do RH mais fácil é a Fran Rasador, que é Relações Públicas e consultora de endomarketing. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, então eu sou Fran Rasador, como anunciado, sou uma mulher de pele morena clara, com olhos castanhos, cabelos também castanhos e cacheados, o nariz mediano, a boca pequena, também com um sorriso no rosto. Estou vestindo hoje, então, uma blusa na cor azul com um blazer preto. E mediando esse nosso bate-papo aqui hoje, ela que esteve também presente no primeiro episódio lá atrás sobre recrutamento e seleção, Morgana Perini, jornalista e também produtora de conteúdo na Metadados. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rê, gurias, bem-vindas. É um prazer dividir a mesa com vocês para esse papo bem bacana que a gente vai ter hoje. Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, um sorriso largo. E hoje eu estou vestindo uma camisa branca com um colete cinza. E temos também a participação da Aline Basso Daneluz, que é Relações Públicas e analista de endomarketing. Seja muito bem-vinda. Obrigada, que honra estar aqui dividindo a mesa com vocês. Então, eu sou a Aline, tenho a pele clara, cabelos longos e pretos, também tenho sorriso largo, uso óculos, estou com uma blusa preta com detalhes em nude e um casaco preto. Bom, meninas, vocês duas aqui, né, são formadas em relações públicas. E é realmente muito comum a gente encontrar esses profissionais aí dentro da área do RH fazendo todo esse suporte no endomarketing, né? Então eu queria que vocês começassem aqui, para a gente começar o nosso bate-papo, que vocês nos contassem como é que o endomarketing entrou na vida de vocês. Muito bem. No meu caso, então, foi já há alguns anos aí, 2009, né? Eu estava na universidade, na UX, cursando Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas e tinha uma vontade muito grande em atuar na área. E dentre a procura de vagas, então, surgiu a oportunidade de começar um estágio, na época, nas empresas Randon, né? Hoje estamos chamando de Randon Corp. E aí foi a minha primeira, então, experiência como estagiária, né, no início, de comunicação interna. Eu cuidava da parte corporativa, então cada empresa tinha o seu núcleo de comunicação interna, também era o nome na época, né, ao invés de endomarketing, e eu estava no núcleo corporativo, ou seja, cuidava de tudo que era relativo à marca Empresas Randon, junto com a equipe, né. Então, todos os alinhamentos de nós, lá do nosso núcleo, seriam todas as orientações, né? E nós tínhamos os manuais todos, os alinhamentos todos, com todas as marcas do grupo. Foi, sem sombra de dúvidas, a minha maior escola, né? Porque foi na veia, assim, na época nós atendíamos cerca de 10 mil funcionários em relação corporativa, né? De Caxias, de outros estados, das outras unidades todas, inclusive alguns de fora do país. Então, era uma missão grande alinhar tudo isso em termos de comunicação com os funcionários, e foi aí que eu me apaixonei também. Então, foi um grande desafio, mas foi de onde veio essa paixão pela área.
Bom, eu iniciei a carreira profissional no departamento pessoal de um escritório contábil. Então, eu já cursava a faculdade e ali vi a oportunidade de começar a fazer algumas ações, alguns eventos bacanas, diferentes, divertidos. Então, foi onde eu me encontrei. E quando eu estava quase me formando, então eu resolvi buscar alguma coisa mais específica na área de comunicação mesmo. Então, já entrei na área de endomarketing devido a esse conhecimento que eu tinha conquistada ali, e aos poucos fui desenvolvendo mais, aprendendo mais, busquei outras formações, além de relações públicas, né? Eu também tenho uma especialização em espiritualidade no mundo das organizações, que também ajuda muito ver o funcionário com outros olhos, como um ser humano único, de forma holística. Então, isso também acho que agregou bastante aí no meu início de carreira. Experiência vasta, né? Vocês têm na área já. Então, acredito que vocês podem ajudar. E quem está começando, quem está assumindo essa área, né, agora, resumidamente, o que seria o endomarketing, né? E qual que é a importância dele, tanto para o RH quanto para a empresa, né? De forma geral. Perfeito. O endo, então, tem muita gente que usa o termo, né, que endomarketing é fazer o marketing para dentro. Eu acho que ainda tem muito disso, mas ele é muito mais amplo, muito mais complexo, né? Então, digamos assim, então é aliar os funcionários aos objetivos da empresa, é fortalecer a marca empregadora. Então, é muito mais do que esse marketing interno, é um engajamento, gerar um engajamento dos funcionários e sempre com a participação de outros setores, está envolvido, acho que isso que é fundamental para ter sucesso, né? Eu acredito muito, assim, nessa questão do fortalecimento da marca de dentro para fora, né? E isso passa lá pelo início, né? Então, assim, hoje a gente fala muito na questão horizontal, né? Obviamente que na prática isso é muito difícil, porque a estratégia ela ainda está muito na cabeça da autogestão. E quando a gente fala do endo, o principal é o que a empresa quer comunicar, como ela quer ser vista, e o primeiro público é o público interno. O primeiro cliente hoje é o público interno. E ele precisa ter muito claro esses pilares estratégicos, essa visão, todo esse onde a empresa quer chegar, para que consiga também transmitir isso para os públicos externos, né? Então, eu acredito muito que o endomarketing é isso, é a gente clarear, estabelecer, combinar, né, o que a gente quer, amadurecer isso para o time todo, para conseguir aí transparecer isso também para os nossos públicos e para os canais externos. E é um trabalho árduo, né? Como a Aline colocou, envolve envolve processos, envolve fluxos, envolve em todos os canais, e muito, assim, a cultura, né? Eu acredito que endomarketing e cultura organizacional, eles andam de mãos dadas, no sentido de que não tem receita de bolo, né? Não consigo aplicar os mesmos canais, as mesmas fórmulas, né? Não existe isso numa empresa e em outra empresa, isso com a consultoria eu acabo percebendo mais ainda, né? A gente trabalha com portes diferentes, negócios diferentes, e então tu tem que primeiro entender essa cultura, esses pilares estratégicos, entender o público, que público é esse interno, para aí conseguir ser efetivo no endomarketing. E, Fran, Aline, você falou a questão, né? Não existe uma fórmula, né? Então, nesse sentido, assim, existe uma diferença em fazer endomarketing para uma empresa grande e para uma empresa pequena? Existe. Eu vou voltar na questão dos pilares estratégicos, porque para mim isso é o norte, assim, quando eu começo o trabalho, quando eu faço a parte de conhecer a empresa, de conhecer como são as estruturas e os processos, a empresa maior, ela tem mais divisões, inclusive de níveis hierárquicos, né? Então, os líderes, eles acabam sendo um canal muito forte de comunicação, porque às vezes a gente não tem um canal que consiga conversar com todos da mesma forma, no tom correto de cada público. Então, as pessoas precisam ser entendidas como canais e precisam ser trabalhadas. Esse é o grande desafio que eu percebo nas empresas maiores. Então, que tem líderes, muitas vezes, da parte operacional, de fábrica, que é uma realidade aqui da nossa região, né? Eles precisam, sim, ser trabalhados e, muitas vezes, treinamentos, conversas, eles precisam entender e, de novo, a importância de eles vão estar no meio, né? A camada do meio. Eles recebem informação da parte estratégica, da alta gestão da empresa e precisam transmitir para a parte operacional.
E esse alinhamento, né? Quase a brincadeira do telefone sem fio. Então, eles são um canal importante, eles precisam ser não só cobrados, né? Mas sim trabalhados e educados e aculturados para isso. Acho que todo o público, mas em especial essa camada do meio, eu vejo que é bem importante. E é o maior desafio quando eu chego nos clientes maiores, assim, é isso. É um canal que fale com todo mundo e entender que, neste caso, os líderes são muito importantes e eles são esses canais de engajamento, de passar informação, de revisar informação, de escuta também, né? Porque a comunicação não é só o falar, a gente precisa também ouvir os nossos times, né? Então, é uma via de mão dupla. Acho que esse é o grande desafio. Quanto maior, mais, né, a gente precisa estar atento aos canais e aos fluxos. Eu concordo com a Fran, então realmente o endomarketing ele tem que ser um aliado da gestão, né? Onde o líder ele tem que ser o primeiro canal, penso dessa forma, sempre na ponta, então cabe à empresa também empoderá-lo, né? Treiná-lo, dar informação que seja precisa para que ele nos ajude nisso. E também penso, indiferente do tamanho da empresa, seja grande ou pequena, eu acho que o líder tem muito esse papel. A gente trabalha muito também na empresa onde eu trabalho com essa questão de ele ser a gente andar juntos em busca de um resultado que todo mundo vai sair ganhando, né? Então, sensibilizar primeiro essa alta liderança, dizer que não é somente festinhas, né? Alinhar as expectativas para lá na frente poder tá trabalhando de forma mais efetiva. E eu vejo também realmente essa diferença entre empresas grandes e pequenas, que normalmente as equipes são enxutas que trabalham com comunicação, né? Então é importante tu saber como trabalhar e atingir todos esses públicos. E, às vezes, a empresa menor, tu consegue ter esse tete-a-tete, o olho no olho. Então, às vezes, se torna um pouco mais fácil tu trabalhar a comunicação interna, o endomarketing, numa empresa menor do que numa empresa grande, que, às vezes, vai ter mais verba, mas não vai ter aquela sensibilidade de estar lá na linha de frente, nem sempre consegue ter isso, né? E até complementando, né, o que a Aline está trazendo, a própria proximidade da alta gestão com o público, né, na empresa de maior porte, isso fica mais complexo, até pela agenda da gestão, dos CEOs, enfim, da direção como um todo, né? E aí a gente precisa, enquanto endo, muitas vezes até pensar em programas que proporcionem essa proximidade, porque o público interno, ele quer, muitas vezes, ouvir o diretor, ouvir o presidente da empresa. E quanto maior, a gente sabe, né, que é um pouquinho mais difícil. Então, às vezes, se pensa no café com o presidente, no café com o diretor, aí se pensa numa escala, né, numa forma que contemple os setores, os times, enfim, da maior parte possível da empresa, né, para que tenha esse momento, porque há uma sede dessa proximidade, né, e então também é um desafio nas empresas maiores. Menor é um pouco mais fácil, tá ali, normalmente, né, trabalha na mesma unidade, tá mais acessível até no presencial, né, e quando é um grupo, uma empresa com uma estrutura maior, muitas vezes a gente precisa suprir isso, né, pelas ferramentas também de endo de alguma forma. Mas uma coisa acho que é bem importante falar, que é fato, né? Eu acho que a Fran, vocês meninas, Renata, a Morgana vão concordar que empresa nenhuma vai se arrepender de começar fazendo marketing. Então, pode começar aos poucos, seja pelo canal de comunicação mais simples, mas a empresa só tem a ganhar. Então, começar aos poucos esse movimento, envolvendo as lideranças, a liderança ela fazer uma comunicação com a equipe direto. Então, todo mundo sai ganhando, a empresa sai ganhando, a gestão também, com um time mais engajado, o funcionário bem informado. Então, todo mundo sai ganhando, né? Uma via de mão dupla, com certeza. Pegando esse gancho da via de mão dupla, gurias, vocês falaram, né, sobre cultura, o papel do líder, né, empresas grandes ou empresas menores também, eles desempenham esse papel, e eu vejo que a comunicação estando dentro do RH fortalece essa questão de passar cultura, né, de fortalecer a marca empregadora e etc. E aí você fala um pouquinho sobre a voz, né, de levar isso para eles, né, para o colaborador. E hoje me parece que também tem uma sede do colaborador também ter voz. Como que se faz esse jogo, né? Não sei se jogo é a palavra certa, mas como se aplica essa estratégia? Porque ao mesmo tempo que a empresa, né, como
a organização quer passar a sua cultura, o colaborador também quer falar, né? Entender a experiência do colaborador. Como que se trabalha isso, unindo endomarketing, né, com a questão estratégica também de RH, né? Jornada do colaborador, enfim, que vocês, obviamente, entendem muito bem, né? Porque está linkado, não tem como trabalhar endomarketing sem pensar no todo, né? Bom, eu entendo que no nosso momento atual, né, até com as tecnologias, as redes, isso é tudo muito ativo. De novo, reforço a importância de trabalharmos o endomarketing, porque sim, o funcionário ele é o primeiro cliente, é o primeiro formador de opinião, inclusive, sobre a marca, né? Ele vai espalhar para a família, para os amigos. É muito bom trabalhar na empresa X, né? Eu tenho orgulho de trabalhar na empresa Y, que é o grande objetivo, né? E eu acho que, de novo, reforço que a comunicação, ela não é só o falar, né? Então, a empresa, ela precisa, sim, emitir as suas comunicações, as suas falas, mas precisa ouvir. E para isso criar momentos. E hoje a gente também está muito na questão da economia colaborativa, né? Então, para esse pertencimento acontecer, as pessoas precisam fazer parte de momentos. Então, é bacana que se pense em reuniões ou encontros periódicos, né? Eu não digo que semanal, porque às vezes, né, especialmente quando mexe numa operação grande, a gente não consegue. A gente tem que pensar também na operação da empresa, mas que a gente consiga ter momentos de troca de informação, de troca de conversa em grupo, de escuta. Acho que é importante falar também esse momento que o Rio Grande do Sul passou, né? Vem passando, porque não passamos ainda, né? Ele mexeu muito com a própria questão psicológica, né? Com a saúde mental de muita gente. Então, quem não foi afetado ou teve alguém muito próximo. Então, acolher também nesses momentos complicados, né? As empresas precisam entender se o seu time primeiro está bem, né? Porque às vezes a gente tem inclusive essa questão, né? E proporcionar que eles possam participar, porque a cultura, ela não pode ser imposta, né? Não é o goela abaixo, é a cultura da minha empresa, toma aqui que é isso que a gente... Não, justamente hoje eu entendo que o endomarketing, ele existe para dar essa liga, né? Será que os valores da minha empresa, eles estão conectados com o valor do meu colaborador e dar esse espaço, né, para o colaborador sentir se realmente esses valores estão dando liga, né? Porque aí, assim, um time que se sente valorizado e que se sente fazendo parte da cultura, indo no mesmo caminho, né, que está construindo, que entende onde vai ali a sua tarde de trabalho, o seu turno de trabalho, ele vai se dedicar mais, ele vai querer cada vez mais ter resultados, e isso vai impactar no resultado da empresa. Então, a construção de cultura, no meu entendimento, ele passa por ouvir. Então, a empresa que não está ouvindo o seu colaborador, ela talvez está colocando goela abaixo ao que ela entende que é a cultura, mas a cultura é feita por pessoas. Então, se as pessoas estão ali, essa cultura ela é construída. Perfeito. Outro ponto que me ocorreu agora, e que acredito que seja um desafio para os profissionais da área do endomarketing, do RH, é lidar com os diferentes públicos dentro de uma empresa, né? Porque hoje a gente vê diferentes gerações, pessoas que preferem se comunicar, que preferem acatar com o que vem da empresa. Como é que é para vocês, na experiência que vocês tiveram até aqui, como é que vocês lidam com isso? É um trabalho bem desafiador, né? Então, trabalhar com endomarketing, comunicação ou qualquer outra experiência que tu vá ter que lidar com diferentes faixas etárias é complicado e desafiador mesmo. Eu vejo isso na organização onde a gente trabalha, que a gente tem jovens aprendizes, que são a gurizada ali de 18, 19 anos, e a gente tem funcionários com 50 anos de empresa que estão lá nos 70 anos. Então, a comunicação para um e com o outro nem sempre vai funcionar, né? Então, tu tem que ter um jogo de cintura, tem que achar formas e meios de comunicação, canais de comunicação que vai se adequar a um ao outro. O mais jovem, ele é mais ligado na tecnologia, então um portal, por exemplo, da Metadados, é uma coisa que super funciona. Ele consegue, falando em atividades de RH mesmo, ele consegue assinar um recibo de férias, ele consegue ver um comunicado que está no mural do portal.
já aquele senhor que tem 60 anos, às vezes tem mais dificuldade com a tecnologia. Então, tu tem que mandar, às vezes, pelo Zap, que nem eles falam, tu tem que ter o mural, tu tem que ter um jornalzinho impresso, que às vezes tu acha, o jornal impresso da empresa é uma coisa ultrapassada. Não é, depende da cultura da empresa, a questão do funcionário, então... tem que ser, e se usa, né? E assim, falando nisso, que a Fran comentou de ouvir, então realmente é importante tu ouvir e conhecer para saber realmente o que está funcionando, né? Então, algumas empresas têm as práticas de ter os amigos do Endo, né? Que pegam pessoas chaves de setores que vão trazer demandas. Ou, por exemplo, tu trabalhar aliado com uma CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, também é bem legal, porque eles também estão no chão de fábrica, que é o meu caso, onde eu trabalho, que vai trazer demandas latentes para ti. Pesquisa de clima, pesquisa de satisfação, então também é outra forma de tu estar ouvindo, se está no caminho certo, se não está, se o pessoal tá gostando. Então, acho que tem algumas formas da gente escutar o funcionário para entender o que realmente está precisando e saber qual que é a melhor forma da gente se comunicar com todas essas gerações que estão aí. É exatamente assim, e eu falo muito isso nos meus atendimentos, que quando a gente comunica, a gente precisa comunicar de várias formas a mesma informação, né? Então, justamente porque a gente tem perfis diferentes, então o conhecer é muito importante para entender qual é o maior volume do público, né? Qual que é o perfil maior perfil que a gente tem na empresa, mas a gente tem gente que vai absorver lendo, gente que vai absorver visualizando um vídeo, gente que vai absorver ouvindo um áudio, gente que vai absorver no jornal, no mural. Então, sim, a comunicação ela tem início, né? Não tem fim, e a gente precisa replicar normalmente a mesma informação em vários canais, de várias formas, para assim, tentar ser o mais assertivo possível, né? E ainda uma coisa que eu reforço bastante, o processo de comunicação lá da teoria, né, das nossas disciplinas de universidade ainda, ele fecha com o feedback. Então, eu emito a mensagem, o receptor vai receber e a gente precisa conferir, né? Quando a gente não recebe um retorno automático do lado de quem recebeu a nossa mensagem de que foi compreendido, ou ok, eu recebi e tal, a gente precisa instigar esse retorno. Então, isso é muito importante, muito problema de pequeno a grande, assim, de comunicação que a gente visualiza nas empresas, é porque a gente não confere se a nossa comunicação foi recebida, se foi compreendida, né? A gente não faz essa conferência e muitas vezes o receptor lá também não fala nada, né? E fica por isso, desde um e-mail do tipo, eu mandei, eu fiz a minha parte, né? Mas e aí, chegou do outro lado, entendeu, né? Fez a demanda ou ficou parada, né? Então, às vezes, só quando incendeia lá alguma situação é que a gente diz, opa, poderia ter atuado diferente. E, gurias, na opinião de vocês acham que agora, né, nesse novo cenário de 4 anos, né, que a gente já tá pós-pandemia, digamos assim. Ainda novo. 4 anos. Mudou um pouquinho, eu acho, essa questão de comunicação, né, porque as pessoas não tenho estatísticas, mas assim, grande parte ainda está em casa. Muitas empresas, inclusive Metadados, adotou home office. Eu sei que para outras indústrias é mais difícil isso. Parte administrativa talvez até consiga, mas chão de fábrica, produção, enfim, é muito mais difícil, que é a realidade aqui da região da Serra Gaúcha que a gente fala. Mas, enfim, a comunicação com essas pessoas que estão em casa, ela se dificulta ou se criaram novos canais, na opinião de vocês? Ficou mais difícil comunicar agora que o colaborador está em casa, fazer endomarketing, né? Juntar as pessoas. Isso, com né? certeza. Eu acho que é um desafio muito grande, assim, não é a minha realidade, porque hoje eu trabalho numa indústria e todo mundo trabalha de forma presencial, mas eu acredito que seja realmente um desafio, porque, assim, é a mesma coisa como tu trabalhar com várias unidades de empresa, então cada um vai estar num canto, cada um vai estar num espaço diferente, às vezes tu tá em casa com o filho, às vezes tu mora sozinho, então como é que tu comunica com essa pessoa, como é que tu se encontra? Então, assim, eu acho que é legal, tem a parte boa, né, que tu vem para trazer novas formas de comunicação, mais tecnológico, mas, assim, nem todo mundo é adepto, e aquele olho no olho, brilho no olhar, o tete a tete, tu sentado, o abraço, que eu acho que é muito importante na parte de endomarketing, que é essa proximidade com as pessoas,
se perdeu muito. Eu acho que se torna uma relação mais fria. Então, a criatividade tem que vir, assim, super aflorada para te conseguir achar meios e formas de conseguir chegar lá na ponta. Então, tu tem que trazer ideias e para conseguir engajar esse público que também está em casa, né? Perfeito. E eu tenho a impressão de que um bom planner, um bom calendário aí são amigos inseparáveis, né, do profissional que trabalha nessa área do endomarketing. Tô errada? Não, tá certa. Certíssima. É uma área muito intensa, né? Então, passa muito pela questão de calendário, né? Além de datas comemorativas, tem as próprias ações. A Aline comentava antes, né? Assim, eu vejo o Endo como, junto com o RH, ou gestão de pessoas, como um coração, assim, da empresa, que precisa estar atenta a todas as áreas, ao que está acontecendo na empresa como um todo, recebendo, né, isso. E então, muitas vezes, assim, tu tem que montar um calendário, um cronograma de muitas ações, de muitos setores, pensar nas campanhas, pensar nas datas comemorativas, pensar numa série de atividades, e sem calendário, sem planner, isso é impossível, né? E por mais que a gente tenha hoje muitas ferramentas, né? Às vezes o básico ali para a gente conseguir visualizar auxilia muito. Né? Então, é uma área super intensa e não tem como, né? Não tem como não trabalhar com endo, né? Com planejamento. E planejamento é tudo, não só no endomarketing, como para tudo. A gente tem que ter essa organização, né? Ainda mais quando tá se envolvendo pessoas, às vezes envolve verba. Se tu trabalha numa indústria, tu precisa deslocar funcionário para alguma ação. Então, assim, e é importante tu ter o time certo para coisa. Então, assim, se tu deixar passar, por exemplo, o Dia das Mães, uma data comemorativa, vamos dizer assim, para comemorar uma semana depois, o efeito ele não vai ser o mesmo. Então, todo esse planejamento anual, eu acho que é bem válido a gente fazer. Claro que ele é muito... tu vai adaptando ele conforme a realidade do dia a dia, né? Mas ele é fundamental tu ter um planejamento. Eu tenho, por mim, assim, todo final de ano eu monto um planejamento para o ano seguinte, com as principais ações, com uma ideia de verba, o que vai ser, o que não vai ser, até para aprovar com a liderança, para ver é isso mesmo que a gente precisa. E, claro, a gente adapta ao longo do tempo. Chegou lá, não vai mais ser necessário isso, a gente vai ter que implantar outra coisa. Mas a gente ter esse norte para a gente não perder nenhuma data, não se perder nos prazos e conseguir sair tudo redondinho como a gente precisa. É isso aí, até porque envolve também uma cadeia de fornecedores, né? Qualquer ação que a gente vai fazer vai ter, sei lá, do brinde vai ter o café da manhã, então vai ter né, a gente vai encomendar algumas coisas, mas especialmente, assim, o que tem produção de campanha prévia, que precisa de agência, de impressão, de tudo isso precisa. Não posso acordar essa semana e pensar, final de semana é data tal, vamos lá. Não, isso já tem que estar pensado. Então, é uma área que normalmente a gente tem de um ano para o outro, sim, o calendário, né? E a gente starta, às vezes, a campanha que vai acontecer daqui 2 meses, a gente já está trabalhando festas de Natal, esses eventos maiores, né? A gente passa quase que o ano, emenda, né? Termina um, tu já tá pensando no próximo mote, no próximo, na próxima linha de como vai ser, fornecedores e tudo mais. Inclusive, se você estiver em busca aí de um planner ou de um calendário completinho para ajudar a organizar as rotinas aí do endomarketing da sua empresa, no blog do RH, em metadados.com.br, você encontra esses e outros materiais. E quando a gente fala em estratégia de endomarketing, existe aí uma cartilha ou ao menos alguma direção do que fazer, do que não fazer? Como é que é? Eu acho que a gente já comentou, né, aqui que não existe uma receita, cada organização é uma, cada cultura é uma, os públicos são diferentes, então você tem que saber se comunicar com todos, né, de alguma forma, e é muito complexo. O que serve para uma empresa não serve para outra empresa, né? Mas a base que eu acho que é fundamental para qualquer que é batata, assim, que vai funcionar, é tu ter o planejamento, tu saber ouvir, ter o apoio da gestão e
criatividade. Eu acho que isso é a base para qualquer endomarketing. Não tem a receita certa, um livro, uma cartilha, mas tu partindo disso, planejando, tendo apoio da direção, sabendo ouvir e usar a criatividade, isso eu acho que é a base para qualquer coisa. E claro, tem algumas coisas que funcionam em a maioria das empresas, algumas datas comemorativas, são coisas que é legal se trabalhar, por exemplo, Páscoa, Natal, Dia do Trabalho, são datas específicas que eu acho que, indiferente da organização que tu vá trabalhar, vai funcionar. Mas, assim, uma receita padrão de como agir no Natal vai funcionar na empresa A ou B não é a mesma coisa. Depende muito da cultura, do momento que a empresa está vivendo. Então, não tem uma receita certa, né, Fran? É isso aí. Concordo com a Aline, né? Nós já tínhamos comentado, assim, existem sim ferramentas que podem ser aproveitadas, usadas, materiais, as datas, né? Existe um calendário meio padrão, mas muito também eu instigo, quando estou nos clientes, que eles olhem para a sua realidade, para o seu negócio, e vejam também outras datas que fazem sentido. Então, a gente tem profissionais X, Y, sei lá, a gente tem médico, a gente tem enfermeiro. Vamos fazer também alguma coisa nesse sentido para o nosso time, né, específico para esses profissionais, um carinho, um agrado. Então, olhar para o seu negócio, né? Olhar para a sua realidade, para a sua cultura, que a gente já falou também, né? Para os seus públicos. E, de novo, assim, ter muito claro os seus pilares estratégicos, porque o ideal, assim, é que todas as ações do endomarketing sejam norteadas pelos pilares estratégicos, porque senão não vai fazer sentido. A gente, enquanto área, inventa se precisar, entende? Mas para que ele realmente seja efetivo, ele precisa estar ligado à estratégia da empresa. Então, assim, o envolvimento, ter momentos com a gestão, para conversar, para entender se o que a gente está pensando está alinhado, né? Porque acho que o grande objetivo é conduzir a empresa para um mesmo caminho, né? E a gente, enquanto Endo, tem muitas ferramentas para isso. Então, fazer por fazer acontece, é legal, mas o resultado não vai ser o mesmo de estar alinhado com a estratégia. E como dica, assim, o que eu acho também uma prática muito legal, que serve daí sim para todos os portes de empresa, é a criação de um comitê de comunicação, para não sobrecarregar, às vezes, a área de gestão de pessoas, ou, né, porque quando tem Endo, quando não é a gestão, o RH que faz, ou a gestão de pessoas que faz, que tem um profissional, porque nem todas as empresas têm, é uma realidade ainda aqui da nossa região, é um profissional que tem que dar conta de tudo e muitas vezes é um volume muito grande. Então, para não sobrecarregar e para que consiga realmente ter essa escuta da empresa, um comitê contemplando funcionários de várias áreas e também da gestão ali, ele facilita, porque aí tem os encontros desse comitê, se discutem as ações, elas já são ações pensadas por mais, né, de uma visão, por mais de uma cabeça pensante, e quando vai para execução, isso tende a ser mais assertivo. E aí, a empresa construir o seu manual, né, de endomarketing, porque muito é processo, né? A gente fala da área criativa, mas, assim, é importante tornar as ações, né, as práticas de endomarketing processos, porque a gente não é eterno lá e as coisas precisam ter um histórico e depois precisam seguir. Então, é uma dificuldade também que muitas vezes isso se perde. O que já foi feito? Como é que já foi esse homenageado, por exemplo, por tempo de empresa? O que já foi feito? O que já foi dado de presente? Se a gente não guarda esse histórico da empresa, a gente não tem um norte, né, para não repetir, e também perde uma parte da história. Então, assim, e história também é um ponto importante, além de cultura, né? A história da empresa. Cada empresa tem a sua essência, tem a sua história, como é que surgiu, por que surgiu. Abordar isso também, resgatar isso de tempo em tempo é muito importante. Fica como dica aí também para ser utilizado no Endo. Bom, e agora a gente vai chamar aqui para o nosso bate-papo o Lucas Charão Brito, que é doutor em administração na linha de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, meninas, tudo bem? Então, antes me descrevendo, eu sou um homem branco, cabelo castanho, olhos também, nariz médio, boca um pouquinho grande e estou vestindo uma camisa roxa. Lucas, para desenvolver, conta aí pra gente, para desenvolver todas essas atividades aí do endomarketing, é necessário uma dose aí de criatividade, né?
Totalmente. É uma área que, para quem gosta do potencial criativo, ela é super divertida, né? Porque a gente trabalha com o lúdico, embora o lúdico ele possa assustar de certa forma, porque algumas pessoas vão no método tradicional e racional, que é o mercado de trabalho, como métodos quantitativos, ferramentas, e acabam tendo um preconceito, né? Tanto que, se tu for verificar alguns dados da literatura, crianças com 5 anos tendem a ter 95% de criatividade, enquanto um adulto tende a ter, nos seus 25 anos, 2% de criatividade. Então, diminui bastante, né? E a pergunta que fica é que tipo de espaços que as crianças estão inseridas e os adultos que faz com que isso seja diminuído, né? Então, ali entram questões da estrutura da organização e também a estrutura das próprias escolinhas, né? Se for ver uma criança em estágio inicial, está trabalhando com todos os seus sentidos, né? Olfato, tato, audição, de uma forma que consegue desenvolver muito mais essa questão, né? Então, a criatividade, ela é fundamental, porque não adianta fazer um grande planejamento com datas para eventos, contratar uma empresa terceirizada para fazer brindes, se de fato a organização não tem esse potencial de estar inovando e imaginando também novas possibilidades para que possa se desenvolver um endomarketing de uma forma mais criativa, né? Então, muitas vezes a gente acaba ficando no campo da administração, né? Eu vi que as meninas são da parte de comunicação, e essa multidisciplinaridade, ela se complementa, porque a gente sai desse método apenas do planejar e vai para o projeto de imaginar essas possibilidades de tornar tudo muito mais divertido e criativo nesse meio, né? Lembrando os 3 pilares do endomarketing, para encerrar, né, a minha fala, que é a questão de informar, motivar e também a questão que a gente tem da informação, né, de como a gente vai passar isso. Então, a criatividade, ela é o que leva o principal motor dessa nossa área aí que a gente gosta tanto. Não vai encerrar a tua fala não, porque eu tenho outra pergunta. Lucas, como é que... Tem alguma dica, alguma estratégia para sair da mesmice? Olha, como a gente pode falar sair da mesmice? Eu dou curso sobre criatividade e inovação e a gente entra assim, né, de que dicas nós podemos dar para as pessoas se tornarem mais criativas, de que forma. Eu acho que uma das principais é o aumento de referência, né? Quando a gente fala de multidisciplinar, é tu poder beber de outras fontes, procurar outras coisas. Então, o trabalho de pesquisa, ele é muito importante nesse sentido, né? De ouvir novos profissionais, ouvir um podcast, pesquisar na internet. Então, porque ver outras referências, estar indo atrás, embora também tenha outras formas também de me tornar mais criativo, né? E daí entrariam algumas coisas mais até da neurociência, que é aumentar os níveis de dopamina, de prazer, como a gente pode falar, de todas essas questões que envolvem a psique humana, né? Que faz com que a gente possa ter uma maior possibilidade cognitiva de realmente criar essas possibilidades, mas o repertório é o principal, né? Então, tu tá alimentando teu repertório como profissional de inúmeras formas. Perfeito. Lucas, muito obrigada. Acho que foi bem esclarecedora aqui tua fala. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Agradeço e abraço para todas e para quem está ouvindo, né, e vendo aí o podcast. Até a próxima. Tchau, Até a próxima. Obrigada. Tchau. E, meninas, tem muita gente que, eu, inclusive, não sei a diferença, que confunde ou que acha que é a mesma coisa endomarketing e comunicação interna. Expliquem para a gente, para quem está nos acompanhando, essa diferença. Bem, na verdade, andam juntas, né? Assim, completamente ligadas. Hoje tem até outros termos que estão em alta, que também são relacionados, que é o employer branding e o endobranding, né? Que é muito parecido, assim. A questão do endomarketing, né? A Aline até comentou, ela surgiu muito no sentido de marketing interno. Então, de ver justamente os funcionários, o time, como o primeiro cliente da marca, né? Da empresa. E nesse sentido, então, trabalhar estratégias para este público, para que consiga alinhar esse público e esse público levar para o público externo, né, especialmente quando tem atendimento, enfim, esta mesma imagem.
né? O endomarketing é muito sobre isso. A comunicação interna, junto com isso, ela trabalha muito com o informar, a questão fluxos de comunicação de dentro mesmo. Então, eles estão muito interligados, porque para uma coisa acontecer, a outra precisa também estar andando e fluindo. Então, eu normalmente, assim, não separo, né? Eu trabalho com elas junto, porque a comunicação interna tem a questão das informações, essa questão da estratégia ser, né? Sair da cabeça da autogestão e conseguir passar por todos os times, para os líderes em especial. Então, tudo que é sobre os fluxos de informação seria a comunicação interna. Porém, para te deixar isso criativo, estratégico, atrativo, entra o endomarketing. Então, na verdade, as coisas elas andam muito junto. E hoje tem o employer, que é a questão da marca empregadora, que também está muito conectado com isso, né? Então, esses dias eu estive num encontro com muitos profissionais de recursos humanos e gestão de pessoas, e elas colocaram que o grande desafio hoje não é contratar, é reter, né? É tu conseguir manter este funcionário encantado e participando da empresa. Isso é o quê? É através, sim, do employer, porque é o despertar o interesse por fazer parte, mas quando já está ali dentro, o que eu tenho para esse funcionário, né? O que eu faço com ele, como que eu mantenho ele engajado, ativo, envolvido, né? Esse é o grande quê da questão do endo, né? Pensando bem nisso, então, acho que a partir do momento que uma pessoa começa a trabalhar na empresa, ela pensa em ficar ali, de não sair no mês seguinte. Então, realmente, essa questão de reter, acho que vem bem desse papel do endomarketing, atrair e reter, eu acho que cabe muito ao endomarketing. E falando nessa diferença, assim, a Fran falou com bastante propriedade, mas eu acho que, assim, de modo muito prático, dá para pensar assim, é a necessidade de passar uma informação, então eu vou usar a comunicação interna, vou usar canais. Eu tenho uma necessidade de engajar, mobilizar, também uso canais, mas daí eu vou pensar numa campanha. Uma campanha já é algo mais de endomarketing. O endo seria a estratégia, digamos assim. Exatamente. E a comunicação interna, vamos dizer assim, que é a mão na massa. É botar uma cara de fazer o negócio funcionar. E existe alguma ação, enfim, que é certeira, assim, que sempre dá certo unindo, já que elas andam juntas, né? A comunicação interna e o endomarketing, que é certeira? Tem muitas, assim, eu gosto muito, por exemplo, tem uma ação que eu gosto muito, que é Dia da Família, que é você levar a família a organizar um momento, um dia, enfim, de alguma forma, que o funcionário consiga levar a sua família para dentro da empresa. E ali ele consiga mostrar um pouquinho. Então, o que é a parte de comunicação? Assim, tu proporcionar para o funcionário que ele traga a sua família, para sua família conhecer o que ele faz, até mesmo, às vezes, o próprio negócio da empresa, o que essa empresa faz, onde trabalha o meu marido, a minha esposa, o meu filho, enfim. Mas de uma forma a ser atrativo, porque aí se torna um evento, uma experiência. Então, beleza, além de tu fazer isso, como que tu vai divulgar isso? O que tu vai ter, por exemplo, para as crianças? O que tu vai ter para a esposa, para o esposo, para a mãe, para o pai, para a avó? Pode levar pet? A gente já teve eventos assim que foram pet friendly. Então, dava para levar o pet, sim, também para a empresa. Então, assim, aí é que tu entra na questão estratégica e de criatividade para tornar aquela ação realmente uma experiência. E é muito incrível, assim, o pós esse evento, o dia do evento e o pós, assim, essas ações, porque geram um orgulho, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu sento, é aqui minha mesa, é aqui minha máquina, é aqui... Então, eles querem mostrar. E a família também sai encantada, do tipo, nossa, eu nunca imaginei, né? As crianças adoram, enfim. Normalmente se pensa em um presentinho, algum mimo para elas, ou algodão doce, pipoca, enfim, todo pensar é importante e é essa união. Enfim, fazer ação, ter um momento, mas de uma forma criativa, leve e que realmente vai deixar uma marca. Até uma vez se separava muito, né? A vida pessoal da vida profissional, e hoje não. Eu acredito que o bem-estar, ele tem que unir, tem que estar junto, né? Nos dois
ambientes, né? Profissional, pessoal. Com enfim. certeza, até porque o funcionário passa a maior parte do tempo dentro de uma empresa, né? Então, não tem como tu separar as coisas. A gente ainda não é uma máquina que consiga fazer isso, né? Então, ele tem que estar bem ali dentro. E se por aventura chegar ruim ou não estar concentrado, ter essa sensibilidade, né, de que eu acho que isso também permeia a questão do endomarketing, de tu ter essa visão de perceber que tem alguma coisa errada também, às vezes não cabe necessariamente pro profissional de endomarketing, mas como tu tá lá, tu percebeu, levar adiante, né, olha, gestor, esse colega não tá legal, alguma coisa nesse sentido. E falando da família, nós não combinamos aqui, eu e a Fran, mas eu penso muito semelhante, assim, que tem uma coisa que normalmente dá certo, que o pessoal valoriza muito, é promover experiências, realmente é isso, sabe? Na empresa que eu trabalho, a gente pensa muito nesse sentido, não no somente dar um brinde, por exemplo, Dia dos Pais a gente vai dar um brinde, Dia das Mães a gente vai dar um brinde, porque tu recebe ali um presente, às vezes, que não é tão útil, embora tu pense com muito carinho, que vai ficar lá numa prateleira. E tu promover experiências, isso é muito, muito gratificante. E quando tu envolve família, então nem se fala. Tu vai falar de Dia das Mães, tu promover um piquenique de mães e filhos, as funcionárias que são mães e os filhos. Então, são coisas assim que para mim, assim, nas minhas experiências, sempre dá certo. Promover experiência e envolver família é certeiro. E existem alguns fatores que são fundamentais para que o endomarketing progrida dentro de uma empresa e obtenha aquele sucesso, né, tão almejado? Eu vou voltar na questão de que é preciso ter uma abertura da parte estratégica da empresa com o endomarketing. Obviamente, não são tipo números, faturamentos, mas a estratégia assim do como a empresa quer ser vista, que imagem ela quer ter e onde ela quer chegar assim no sentido estratégico, né? De novo, não necessariamente com números. Por quê? Porque a transparência é a melhor solução. E para o endomarketing conseguir pensar em soluções, em transmitir informações de forma transparente, a passar segurança para os funcionários, a passar que mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos e nesses momentos são fundamentais, assim, ser claro, estamos com um problema, o problema é esse, o nosso plano para a solução é este, né? Por quê? Porque uma crise interna, ela bagunça muita coisa. Então, transparência é muito importante, né? Essa abertura, esse fórum com esse momento com o pessoal com alta gestão, ou pelo menos saber a estratégia para conseguir daí desdobrar, digamos, essa estratégia e trabalhar essa estratégia com todos os públicos de forma alinhada. Como eu comentei antes, assim, se falar para a área de, né, para os profissionais de endomarketing, para a área de endomarketing, vamos fazer uma campanha XY, a gente vai fazer. Mas ela é muito efetiva e ela traz realmente retorno para a empresa, enquanto marca, né, para o seu cliente interno, quando ela está ligada aos pilares estratégicos e à estratégia. Então, isso, assim, para mim é fundamental. E a cultura, né, de novo, e não é o goela abaixo. Então, muitas vezes a gente precisa pensar no público ao qual a gente vai propor aquela ação, ouvir, deixar que ele contribua, daqui a pouco fazer uma ação colaborativa, que com certeza isso vai fazer muito mais sentido do que a gente impor algo. Eu também entendo dessa forma, essas ações, essas campanhas aliadas à gestão, com certeza a empresa só vai ter a crescer, porque com funcionários mais engajados, mais motivados, tendem a trabalhar mais focado, render mais, não ter tanta falta no trabalho. Então, já dizia a Annalisa Brum, né, que é a mãe do Endo, pioneira da área, que não é só lucro que faz uma empresa crescer, né? Então, tem outros fatores. Então, se o teu funcionário está bem, está feliz, está motivado, não tem nenhum ruído de comunicação, então, automaticamente, ele vai estar mais engajado ali com os processos. E isso é todo mundo sai ganhando, né? Então, acho que... O círculo virtuoso. Exatamente. Que chamam, né? Isso aí. Lá na empresa a gente fala muito do círculo virtuoso. Cliente feliz, colaborador Exatamente, feliz, todo mundo vai ficando aí. feliz, né? Perfeito. Bom, eu vou agora lançar aqui na mesa uma dinâmica. Não é porque a gente está ao vivo que não vai ter dinâmica, né, Morgan? Eu gosto. Eu vou lançar perguntas bem curtinhas, vou direcionar para vocês perguntas bem curtinhas e vocês vão responder de forma rápida também e o que vier na cabeça de vocês.
Vocês Olha, topam? sim, eu só quero dizer assim, ó, que eu perco o amigo, mas eu não perco a piada, tá? Então, se sair palavrão, coisa assim, ó, me perdoa. Edição que corte. Ali, ó. O ao vivo não vai ter. Não vai ter Então vou ter que me controlar, porque assim, a outra coisa agora, dando o gancho, eu acho que isso que eu tenho aliado comigo, Aline, que é o bom humor. Eu acho que também isso é fundamental para uma empresa. Com certeza. Claro que tu tem que ter a seriedade, a sobriedade, mas assim, ó, se tu tem o bom humor, tu tem o joguinho de cintura, o conversa, o chega aqui no cantinho, dá um abraço, isso aí, ó, quebra qualquer um que tu conquista, tu consegue. Uma certa informalidade, né? A gente Com não precisa ser tão duro, certeza, eu né? acho que é fundamental, assim, eu vejo pra mim sempre deu muito certo, e assim, depende do público que tu vai trabalhar, mas aquele público que tá lá na frente, o maior público, o chão de fábrica, que é o meu caso, tu ter essa informalidade, esse bom humor, esse jogo de cintura, então eu acho que é fundamental. Então bora lá. Então eu vou começar contigo, Aline. Tô com a língua afiada. Qual que é a principal habilidade para um profissional de endomarketing? Criatividade. Fran, uma campanha de endomarketing que marcou a tua carreira. Recente, então, eu me envolvi nos 70 anos da Fras-le, né? E para mim foi marcante porque eu fui funcionária das empresas, né? Lá no princípio, assim, entrei nessa área e fiquei muito feliz quando em dezembro do ano passado, de 2023, eles me chamaram para auxiliar a gente compor a campanha dos 70 anos. 70 anos, né? Hoje em dia é algo, né? Então, e eu tenho esse carinho pelo grupo, né, pela história, enfim, e a gente pensou em algo também, porque tem muitas famílias, né, na nossa região é muito típico, muitas famílias que vários membros da família passaram pela empresa ou pelo grupo, e a gente construiu a campanha em cima disso, assim, dessa história da marca ligada à história das famílias, ou seja, famílias que construíram a sua história e sua prosperidade ligadas, né, à marca. Então, a gente conseguiu fazer algumas fotos coletivas dessas famílias, alguns que já estavam aposentados, algumas pessoas já estavam na praia, né? E a gente ligou, eles vieram, convidamos, foi muito bacana. Fizemos toda uma produção, um acolhimento. E essas campanhas, assim, com caras reais, né? Que também é uma dica, assim, a gente usar o nosso público interno, se a gente vai fazer uma campanha, não banco de imagem, né? A gente tem funcionários, a gente tem as pessoas que transmitem o nosso público. Então, ficou muito legal. E, além disso, a gente teve o desdobramento todo da campanha, então, evento, parabéns, bolo, replicamos para as unidades de todo mundo, recebemos imagens, vídeos e fotos, o pessoal cantando parabéns e fazendo as interações em todas as fábricas no dia que nós montamos. Replicaram a campanha também. Nós tínhamos a campanha aqui, né, a nível de Brasil, e as outras fábricas de outras unidades de fora do país transformaram com os seus funcionários, muito parecido. Então, a gente mandou a base da campanha e eles conseguiram produzir. Então, foi muito marcante para mim, pela questão de ter essa ligação de coração, assim, com as empresas Randon, né, de ter sido lá o meu início. E agora, nesse meu novo momento de consultora, né, de ter essa possibilidade de voltar, né, através desse trabalho de novo. A campanha ficou linda, foi um sucesso, está sendo, né, estamos nos 70 anos, assim, e ficou uma campanha cheia de carinho, cheia de amor, que eu acho que é o que o Endo precisa também. Aline, uma ferramenta indispensável no dia a dia. Eu uso CorelDRAW. Fran, o maior desafio que você já enfrentou? Trabalhava numa empresa, né? E eu tinha que fazer a inauguração dessa empresa, a unidade Rio de Janeiro. Eu viajei uma semana, a gente fiz o pré-evento todo e cheguei lá uma semana antes do evento e era assim um parque fabril de um grande complexo de indústrias no Rio de Janeiro, em Resende, e não, tipo assim, a obra estava muito obra. Não tinha terminado, não tinha nem rua, assim, estrada para chegar. E eu tinha que, tipo, o evento ia acontecer, sabe? Aí, assim, um dia antes eles estavam fazendo asfalto. Então, assim, são coisas que a gente planeja o nosso lado todo, envolvia funcionários daquela unidade, mas também autoridades, era um evento único. Então, aquele frio na barriga de coisas que não estavam ao meu alcance, assim, e que eu precisava confiar que iam acontecer. E, claro, não só confiar, né?
se movimentar para cobrar também, algumas vezes a gente precisa, né, na nossa área pedir, né, envolve muitas áreas, a nossa área não faz nada sozinha, assim, então também cobrar de uma forma firme, porém, né, empática, mas para as coisas acontecerem. No fim das contas, o evento aconteceu, foi tudo certo. E neste mesmo evento também a própria questão de cultura, porque apesar de ser o mesmo país, né, culturas a gente é uma marca gaúcha que estava indo lá inaugurar uma fábrica no Rio de Janeiro, então tinha algumas questões culturais também para administrar. Uma parte do público interno tinha ido daqui para lá, e era adepto à nossa cultura, e uma parte era contratada de lá. Então, essa questão cultural foi um desafio também. Aline, uma dica para quem está começando agora na área do endomarketing. Para quem está começando agora, eu acho que essa troca de experiência, você fazer um benchmark, trocar ideias, ler bastante, procurar, que tem bastante arquivos, entrevistas, enfim, na internet, acho que é bem legal. Mas aqui na nossa região mesmo, a gente tem várias empresas que trabalham com endomarketing, e tenho certeza que são profissionais que não se importam em fazer essas trocas. Então acho que tu buscar informações com outros profissionais da área, com certeza vai agregar muito. Perfeito, gente. Nós estamos nos encaminhando para o final desse último episódio da primeira temporada do Talks, mas antes eu vou seguir uma tradição aqui do nosso videocast. Eu vou querer saber de vocês dicas de livros, filme, algum conteúdo que vocês gostem, que foi útil para vocês e que vocês gostariam de compartilhar com quem está nos acompanhando, alguma coisa relacionada também ao tema de hoje. Certo. Eu volto a falar, então, de visitas técnicas e benchmark, que eu acho que é uma dica muito importante para te estar trocando, né? Temos aí a inteligência artificial que vem também ajudar. Tem o chat GPT, que também é uma ferramenta bem legal, que vai otimizar tempo em criações, claro, mas sem perder a essência dessa proximidade. Então, cursos voltados à área, tem empresas da nossa região que têm cursos específicos para a área de comunicação e endomarketing, também são riquíssimos. Tem um multicanal de comunicação interna, que é o Progic.com, também tem bastante conteúdo que consegue utilizar. Endomarket.tv é outro site que traz muito conteúdo rico, ideias de layouts. E para quem ainda tem um pouco de dificuldade, de repente, de vai fazer um comunicado, não tem muita ideia do que montar, tem um outro site, o freepic.com, que também é legal para te baixar alguns templates e adaptar para a tua realidade, que também vai otimizar aí o tempo de quem trabalha na área. Show, eu trouxe uma cola aqui para os livros, porque tem uns títulos grandes e a pessoa já não lembra mais. Tem 2 livros que são, assim, digamos, quase que bíblias, né? Que é o Endomarketing Estratégico, Como Transformar Líderes em Comunicadores e Empregados em Seguidores, e o outro que é o Endomarketing de A a Z. A Analisa é uma fonte riquíssima e uma referência. Tem a questão do endomarketing da estratégia ao coração, que é da Flávia Bernardi, ela é aqui de Caxias, ela foi minha colega nas empresas Randon, de Endo também, então nós começamos as trocas lá, depois trocamos também, fomos professoras na disciplina de Endo, num curso de pós-graduação de gestão de pessoas aqui, e ela, desde então, fala muito também sobre, e tem este livro que ela lançou, e curso sobre Endo, aqui da região, então também fácil acesso. O Carlos Palhares, ele tem o Endomarketing para pequenas e médias empresas que sonham grande. O Carlos foi meu professor no meu MBA lá na ESPM. Ele era sócio da Analisa, na REP. Hoje ele tem um trabalho saiu da sociedade, continua trabalhando muito na área e agora está muito na questão da cultura, justamente por esse vínculo de endomarketing com cultura. Eles chamam ele de paulista, então eu chamo ele de professor, né? Não, era meu professor, então eu acabo sempre falando com ele como professor, ótimo profissional também, ótima referência da área, tanto nas redes quanto o livro, enfim, é muito bom. E tem o Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, que também eu já li e gosto muito, que fala também dos diferentes tipos de pessoas, dos diferentes tipos de relacionamento que nós estabelecemos com as pessoas. Eu acho que é válido também. Muito bem. Fran, Aline, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Morga, muito obrigada pela parceria também. Eu que agradeço. Você que nos acompanhou, então, nesse último episódio ao vivo, ou que vai nos assistir depois também lá no nosso canal, muito obrigada.
Vou sentir saudades, mas ó, a segunda temporada vem aí cheinha de novidades. Nesse tempo, aproveita para conferir os episódios anteriores aqui no nosso canal. E nos vemos em breve. Até mais!